A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus nessa tarde abençoada, com essa chuvinha maravilhosa. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para terminar o capítulo 7 de Provérbios. São 29 capítulos. Eu li de 10 em 10 capítulos, agora faltam 9 capítulos. O Senhor é bom e maravilhoso. Muito obrigado por essa tarde abençoada, Senhor. Continua falando ao coração de cada um, como o Senhor já tem ministrado no meu e no coração dos irmãos. Abençoa nossas vidas. Dá vitória nessa tarde, Pai, de mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um final de semana se aproximando. Que a vitória de Deus alcance a minha vida, que a vitória de Deus alcance a sua vida, o seu ministério. E que o Senhor nos dê vitória no nome de Jesus. Hoje eu estou aqui com a Bíblia viva, né? Que traz uma interpretação assim, praticamente a fundo, o que diz Provérbios 7. Porque o Senhor, Ele ministra nos nossos corações as palavras para serem ditas, mas a Bíblia viva, ela expressa a verdadeira palavra muitas das vezes que a gente até não consegue se expressar, mas o Senhor, Ele é tremendo. E eu trouxe essa tradução da Bíblia viva, que os irmãos possam meditar em cada versículo, nessa tarde. Esse término aqui do capítulo 7 é muito abençoado mesmo. Segure seu coração, abra a sua mente para entender a palavra do Senhor nessa tarde. Nós paramos no versículo 20, vamos para o 21. Não dê atenção a tudo que o povo diz, senão você vai acabar ouvindo seu servo falar mal de você. Em seu coração, 22, você já sabe que também muitas das vezes tem falado mal de outras pessoas. Eu li o 21 e 22, que eles estão no mesmo contexto. Ele fala para não dar atenção a tudo que a gente ouve. Senão você vai acabar ouvindo que a pessoa maldisse da sua vida, falou algo da sua vida. Mas, em contradição, ele fala, em seu coração você sabe que também, muitas das vezes, você tem falado mal de outras pessoas. O Senhor, a palavra dele é uma espada, né? Então, quando a gente recebe uma instrução do Senhor, o Senhor já está falando conosco. Então, Ele está falando comigo e eu estou passando para a igreja, para as pessoas que vão ouvir o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E nessa passagem aqui, 21 e 22, Ele fala para a gente não dar atenção a tudo que a gente ouve. Porque senão a gente vai acabar ouvindo que alguém falou mal da gente. Ele se refere ao teu servo. Fala mal de você. Mas embaixo ele fala assim, mas em seu coração, você sabe que também muitas das vezes tem falado mal das outras pessoas. Por quê? Porque a gente não concorda com uma coisa, não concorda com outra, e você acaba ali falando do irmão, sem ele estar por perto para se defender, não concorda com o que ele fez, não concorda com o que ele fala. E ali a gente vai falando o nome dele ali o tempo todo. Ele nem está ali para se defender, né? Então a palavra do Senhor nos afirma no Provérbios 6 que o Senhor abomina. 7 coisas ele aborrece e a última ele abomina. Assim que a palavra fala. Não, são seis coisas. Eu vou ler, que é a melhor interpretação, a gente lê o que a palavra está falando, não na nossa boca, não as nossas palavras, né? Provérbios 6, vamos lá, vamos ver o que o Senhor diz. Provérbios 6. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, que é incitar contenda entre os irmãos. Então, a gente fica, fala de um, fala de outro, coloca no vídeo um, coloca no vídeo outro. Então, o Senhor, ele abomina essas coisas. Ele aborrece, ele não gosta. Ele não tem prazer nisso que a gente fala. E a palavra do Senhor é fiel, fiel e verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. Então, esse versículo 21 e 20 aqui, o Senhor está nos falando sobre isso. Por quê? Porque para a gente não ficar dando ouvidos à intriga, não ficar dando ouvido àquilo que as pessoas falam, que você não sabe se é verdade. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. O Senhor é maravilhoso, aquele que semeia contenda, ele odeia, abomina isso. Não faz parte da conduta do Senhor e nem deve fazer da minha e da sua vida. O versículo 21 ele fala praticamente sobre isso. 21 e 22. O 23, versículo 23, eu já estou lá em Provérbios, versículo 23 ele fala: eu me esforcei ao máximo para ser sábio, e disse, você sabe, mas não adiantou. A sabedoria mora muito longe e é muito difícil de ser encontrada. Mas lá em Jó 28, a palavra nos afirma que onde está a sabedoria? Onde está a verdadeira sabedoria? O princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fala lá em Jó 28. O temor do Senhor é o princípio. E aqui no versículo 23 e 24, então estão unidos também um com o outro. Ele fala, eu me esforcei ao máximo para ser sábio, e disse, vou ser sábio, mas não adiantou. A sabedoria mora muito longe, e é muito difícil de ser encontrada. Porque é muito complicado a gente ouvir a palavra de Deus e praticar. A gente tem que ter o temor do Senhor, e muitos têm perdido o temor do Senhor. Então, como que você vai adquirir a verdadeira sabedoria, que se fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é só o começo, é o princípio da sabedoria. E ele fala aqui que ele procurou e esforçou ao máximo para ser sábio. Ele falou, vou ser sábio. E eu e você, nós fazemos isso, a gente fala, não Senhor, eu vou mudar, eu vou me esforçar, vou ler, vou meditar para buscar a verdadeira sabedoria que está no Senhor. Mas muitas das vezes a gente não consegue. Mas não desanime, continua se esforçando, perseverando. Fala, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso dessa sabedoria. Teme ao Senhor todos os dias e você vai alcançar. Tema ao Senhor, não é ter medo do Senhor, é tema ao Senhor. Tudo que aquilo que você for fazer, que você sabe que não é correto, e você pensar em fazer, você lembra, não, o Senhor não faria isso. Jesus, ele faria isso, então você tem que temer. Tema ao Senhor, não faça as coisas de qualquer maneira. Amém? Vamos para o versículo 25. Procurei por toda parte, tentando achar a sabedoria e a razão das coisas, de que as coisas acontecem, tentando compreender a insensatez da maldade, a loucura dessa vida tola. Ele diz que procurou em toda parte, tentando achar a sabedoria e a razão de que as coisas que acontecem. Queria compreender, tentando compreender a insensatez, a maldade. Muitas vezes a gente vê tanta maldade, tanta insensatez, e fala, como que a pessoa pode fazer isso?
como que aconteceu essas coisas. Você fica muitas vezes espantada ali com a situação que aconteceu, sem entender como a pessoa pode ser tão imprudente, tão insensata assim. Você fica imaginando no seu coração como que aquilo pode acontecer. É assim, ele fala aqui, ó, eu me esforcei ao máximo. Não, eu procurei por toda parte, tentando achar sabedoria e a razão de as coisas acontecerem, tentando compreender, entender que a pessoa é tão insensata, né? Da maldade, tanta maldade no coração do ser humano e a loucura dessa vida tola que a gente leva, essa vida tola que a gente insiste em levar. A gente insiste em levar. Então o Senhor é muito abençoador na minha e na sua vida. E mesmo que a gente venha fraquejando, estamos fracos na fé muitas das vezes, temos que pedir sabedoria, pedir ao Senhor para nos ajudar na nossa fé. O Senhor é tremendo. Falta palavra para a gente expressar. Tamanha é a bondade do Senhor para mim e para a sua vida. No versículo 26, é muito sério essa parte. Descobri que muito mais amargo que a morte é a mulher. Essa é a versão, a tradução da Bíblia Viva, que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujos braços são correntes. Que Deus permita que você escape dela, mas os pecadores não conseguem fugir da armadilha dela. Esta é a minha conclusão, disse o pregador. Ele fala que muito mais amarga que a morte é uma mulher que arma laços, né? Aquela mulher que se coloca no caminho de um homem para a perdição. E a palavra afirma aqui que aquele que Deus permita que escape dela. Mas os pecadores, aqueles que já insistem em pecar, já insistem em permanecer no erro, eles não conseguem fugir da armadilha dela. É muito complicado. Nós temos visto famílias serem destruídas por causa do adultério, tanto da parte do homem quanto da parte das mulheres. E é muito complicado, porque se a gente não tiver Deus na nossa vida, nos direcionando, a gente faz tudo errado. Faz tudo errado. Faz tudo errado. E o Senhor, Ele é muito bondoso. E se a gente for verdadeiramente bem diante do Senhor, aos olhos do Senhor, a gente vai conseguir escapar desses laços, dessas artimanhas que o adversário põe na minha e na sua vida. É muito complicado a gente fugir de uma armadilha se o Senhor não estiver ao nosso lado. Se o Senhor não estiver nos guiando, nos direcionando. É muito complicado. No versículo, o próximo versículo é o versículo 28, porque o 27 está interligado ao 26, que é a conclusão, a conclusão que ele tirou desse versículo foi essa. Que os pecadores não conseguem fugir das armadilhas da mulher. Que serve de laço. Então vamos ler o versículo 28. Cheguei, por enquanto, ao seguinte resultado. Em cada 1000 homens, há apenas um que pode ser considerado sábio. Mas entre as mulheres ainda não achei nenhuma.
É muito complicado essa parte também, muito complicado. Ele falou que entre os homens, cada 1000 homens, apenas um foi considerado sábio. De 1000 homens. Mas entre as mulheres ele não tinha achado nenhuma. E é muito complicado. Eu me expressei numa ministração, uma certa vez, falando que o Senhor colocou o homem como cabeça e a mulher é a coluna. Por quê? Porque ela não sai do lugar dali. Ela não sai do lugar, a coluna não anda. E ali veio um Senhor dar um testemunho e ele disse que verdadeiramente que eu estava sendo direcionada por Deus. Por quê? Porque enquanto a mãe dele estava viva, ela conseguia manter uma união, ela conseguia manter a casa de pé. Por quê? O que sustenta uma casa é a coluna. E ele falou que depois que ela morreu, a casa só ficou os escombros. Ou seja, a casa caiu, verdadeiramente. Ninguém permaneceu ali dentro, ninguém se espalhou todo mundo, ninguém procurou nem consertar aquela casa, ninguém quis ficar ali, começa uma luta, uma briga por herança, né? E ninguém conseguiu ficar ali naquela casa. E literalmente a casa caiu mesmo. Então, aqui quando ele fala que ele não achou, que a mulher não achou nenhuma, isso é muito sério. Significa que nós temos saído do lugar, o lugar que Deus nos instituiu, querendo alcançar lugares, não que seja pecado você alcançar um emprego melhor, não que seja pecado você querer ter uma vida melhor, mas não se deixar contaminar por essas coisas. Quando a palavra diz que a gente tem que ser submissa, conversar, se entender e não ficar exaltado se arrumar um emprego que ganhe mais que o esposo. E as mulheres hoje estão tentando alcançar lugares altos e tem saído da sua fortaleza, que é a sua casa, que ela que segura ali, que mantém a coluna firme, que dá a ordem no lar. Então isso é muito sério. Porque homens e mulheres têm se corrompido com muita facilidade. E isso é muito complicado. A gente sabe que se não dá certo, a gente tem visto aí que não tem dado certo, muitas das vezes não tem dado uma obediência devida, não tem cumprido a palavra, vamos colocar assim. Não tem cumprido o que está escrito nessa palavra aqui. Porque ela dá direção para a mulher ser submissa ao homem e de o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. E nada disso tem acontecido, a gente tem visto. As mulheres acham os homens acham que obediência é a mulher ficar ali de castigo, debaixo da sola dos pés, não é nada disso. É ter respeito, conversar, se entenderem, obedecer, pedir opinião, falar, eu posso fazer isso, eu devo fazer. É a devida obediência. Então não se case. Para que você casou? Se você não quer respeitar, se não quer obedecer. Os homens também querem viver uma vida de solteiro. Para que casar? Se vai continuar numa bagunça, não tem amor aos filhos. Então a palavra é fiel e verdadeira. E quando ela fala que o pregador expressa aqui que não achou nenhuma, é muito sério. É muito sério. Eu vou ler mais de uma vez e descobri. E cheguei, por enquanto, ao seguinte resultado. Em cada 1000 homens, apenas um pode ser considerado sábio. Mas entre as mulheres, ainda não achei nenhuma. É como Provérbios lá da mulher virtuosa, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Você está falando achará porque está procurando. Quem achará uma mulher virtuosa? Então é muito complicado mesmo. E no 29 ele encerra falando assim, e descobri também que embora Deus
tem criado o homem justo. Cada um preferiu cuidar da sua vida a seu modo, e todos acabaram se desviando da palavra, desviando da fé, desviando do propósito que Deus tem para mim, para a sua vida. E muitas das vezes a gente deixa de alcançar bênçãos maravilhosas e grandiosas na minha e na sua vida. Por quê? Porque a gente tem se desviado do projeto de Deus. O projeto de Deus tem ficado na gaveta. Você coloca lá no cantinho e quer viver a sua vida a seu modo. Eu vivo a minha vida como eu quiser, lugar de mulher onde ela quiser. E assim a gente vai vivendo, deixando de viver as bênçãos do Senhor. Aí muitas vezes quer prosperidade e não tem, quer paz e não tem. Por quê? Porque a gente está aqui, está se desviando, se desviaram todos, porque decidiram viver seu modo de vida. A vida é minha, eu vivo como quiser, não devo obediência a ninguém. Se está na igreja, não deve obediência a líder. Se está em casa, não deve obediência ao marido. O marido não dá satisfação à mulher. E a gente vai vivendo desse jeito, até quando a gente não sabe. E o Senhor está esperando eu e você voltar para o propósito dele, o projeto que ele tem para mim e para a sua vida. Que nessa tarde de bênção, tarde de vitória, não preste atenção nas minhas falhas, não. Mas sim naquilo que Deus está ministrando através da minha boca para o seu coração. Não preste atenção nas minhas falhas, que falharmos, nós todos falhamos. Mas não preste atenção naquilo que eu fui enviado para falar para você. Que você venha cumprir na sua vida. Para que você venha ver o retorno das bênçãos de Deus para a sua vida. Não só para isso, mas para que você venha voltar ao propósito de Deus para a sua vida. Para que nossos filhos tenham bênção. Ele falou que eles vão alcançar até a 4ª geração. Ele iria alcançar as orações que são feitas, projetos que a gente coloca na mão do Senhor. Deus é tremendo e maravilhoso. Eu glorifico a Ele por estar aqui, tendo essa oportunidade de estar falando do amor dEle, da palavra dEle. Vocês não me conhecem, mas que você possa meditar nessa palavra abençoada de Eclesiastes 7, do 1 ao 29. E crer que Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai. Que vai ouvir essa palavra, não sei em que horário. Abençoa cada um. Abençoa os projetos dos seus filhos. Dá discernimento, dá sabedoria, Pai. Dá instrução. Que eles possam receber as instruções do Senhor para ter o melhor para a sua vida. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada lar, Pai, que está sendo dissipado pelo adversário. Muitos jovens morrendo, muitas mães de família destruídas pelo ciúme, pelo ódio, cega por aquilo que ela quer alcançar, sem a direção do Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, vai nos ajudando para que possamos melhorar cada dia que nós levantamos da nossa cama, que nós possamos melhorar. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, que a misericórdia do Senhor se renovou, que a gente possa melhorar cada dia e que o Senhor possa nos dar uma grande vitória. Grande vitória. Receber as bênçãos do Senhor, irmãos, é um contexto, é um pacote. Não é simplesmente só ser dizimista, ser fiel o tempo todo, não só no dízimo, nas ofertas, mas ser fiel no projeto que Deus tem para a sua vida. Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa o seu ministério, abençoa a sua família grandemente. No nome de Jesus.